Olá, estamos começando mais um IBNcast da Igreja Batista das Nações e espero que seja realmente uma grande bênção na vida de cada um que estiver assistindo juntamente conosco aí quando você tiver oportunidade. Natan, roda a vinheta. Nós vamos hoje estar comentando a respeito de jejum, porque o nosso propósito é trazer a igreja para um jejum. E eu quero então ler aqui um texto que está aqui em Mateus capítulo 6, do verso 16 até o versículo 18, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Nós vamos começar aqui trabalhando em cima desse texto, mas antes eu quero pedir aqui para que os nossos participantes aqui da mesa do IBNcast estejam dando aí os seus cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, tudo bem? Não sei que hora você está assistindo, mas eu creio que vai ser uma bênção e a gente vai aprender bastante junto aqui. Graça e paz, meus irmãos. É sempre um privilégio a gente poder participar de uma mesa onde se trata de algo tão importante na vida do cristão. Aprecie bem o que nós vamos comentar, que eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Com certeza. Família IBN, boa noite, que Deus te abençoe grandemente. É uma satisfação, é um prazer, uma honra de poder entrar no seu lar e falar desse assunto tão pertinente para os dias de hoje. Deus te abençoe. Amém. Então vamos ver aqui, nesse texto, algumas coisas bastante importantes. Tá? Aqui está Jesus, né, ele está trazendo esse ensino e ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz, quando jejuardes. Por duas vezes essa mesma frase é colocada aqui para os seus discípulos. E nós também somos discípulos de Jesus, né? E ele, quando eu vejo esse texto, eu não vejo assim aquela coisa que não precisa jejuar. Se ele diz quando jejuardes, ele está mostrando que em algum momento da nossa vida nós precisamos jejuar. Verdade. Nós teremos que jejuar, né? Uhum. E eu vejo que agora é um momento assim bem propício, né? Um momento bem bacana ou importante para se jejuar, porque nós estamos aí saindo de uma pandemia aonde muitas pessoas, por não terem aí um relacionamento mais próximo com os irmãos, né, não está participando de uma célula, não está participando de uma igreja, é um momento agora de nós nos humilharmos, né, na presença do Senhor através de um jejum. E eu tenho certeza que isso vai trazer um renovo para as nossas vidas, né, e um renovo também para a igreja. Eu vou pedir para vocês também compartilharem alguma coisa, pode ser dentro do texto, pode ser fora do texto, pode ser uma experiência, né? Ou dizer o que é o jejum para vocês, tá? Deixar aí bem à vontade para a gente bater esse papo aqui bem gostoso, bem? Aleluia. Acho bem interessante, né? Quando fala o quando, é aquilo que a gente estava até conversando aqui, Jesus espera isso de nós. E o interessante é que há recompensa no jejum. E essa recompensa, né, falando desse texto agora, tem dois tipos de recompensa. A primeira, que ele fala dos homens. Ele falou, ó, não tenta ficar todo esperando a recompensa dos homens, né? Eles já receberam aqui a recompensa, mas você, ele fala, unge a cabeça, talvez, ou óleo, talvez, arruma o cabelo, que ele está dizendo isso, se apronte, fique bonito, bota o seu melhor sorriso no rosto, porque o Pai que te vê em secreto, é o mesmo de Mateus 6,6, que é interessante, que ele fala da oração, que quando você orar, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, o Pai que vê em secreto te recompensará. Ele usa a mesma coisa aqui. O jejum é em secreto, porque ele que vem em secreto, ele também vai te recompensar. Então, quer dizer, o jejum tem uma recompensa que vem de Deus.
E uma coisa importante também aqui, que você vê que se Jesus, no Sermão do Monte, ele frisou o jejum, então isso quer dizer que o jejum ele é muito importante na nossa caminhada com ele, com Jesus. Porque o jejum, ele vai, por ser bíblico, que é bíblico, tá? Tá tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso também vai nos levar a nos ser mais humilde, ser mais dependente do Pai. O jejum vai nos quebrantar a tal ponto de nós tornarmos sensível para ouvir mais a Ele. Então, eu creio que se Jesus ele colocou esse ensinamento no Sermão do Monte, então é importante nós praticarmos, nós vivemos assim, na nossa vida cristã, a prática do jejum. Ele é importante. Eu, particularmente, desde o momento em que eu procurei ter esse conhecimento, fui orientado por alguns pastores que passaram na minha vida, que foram bênção, que agregaram valores na minha vida. E um desses valores foi o quê? Foi o jejum. O jejum. Tá? Então, eu tenho procurado, assim, não deixar de lado a prática desse jejum. Uma, porque Jesus está nos aconselhando a fazer isso. Segundo, porque é bíblico. Porque é bíblico, né? E terceiro, que vai nos levar a ter esse coração sensível de ouvir a voz de Deus. Eu, particularmente, vou dizer para vocês, eu tenho, assim, não quero ser melhor do que ninguém, mas o meu coração se inclina, assim, com esse desejo e esse prazer em fazer o jejum. Muito bem. Para mim, o jejum é aquilo que nos faz nos aproximar mais de Deus, estar mais próximo de Deus, ter o seu momento de oração, o seu momento de reflexão. Ali, o jejum te traz tudo isso, porque ao tempo todo você está vigiando. Vigiar o tempo todo. Porque quando você entra em jejum, você, além de estar conectado com Deus, você está o tempo todo, você não tem um outro pensamento a não ser aquilo que o teu propósito para com Deus. Para mim, o jejum fala desta maneira. O John Piper definiu o jejum como fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. Né? E eu me lembro assim que, assim, assim, mais quando eu era solteiro, sim, porque novo convertido, aquele tempo que eu tinha que enfrentar algumas batalhas, né? Aquelas lutas, aquelas guerras, aquelas coisas. Eu falava assim, isso aqui não tem jeito de mudar, não. A não ser na base do jejum. Né? Se eu não jejuar, não haverá mudança. Né? Porque, às vezes, pode existir alguns desejos na nossa vida, que pode ser desejo físico, desejo emocional, pode ser desejo financeiro, qualquer coisa, que muitas vezes pode estar acima do seu desejo de Deus. Né? Acima de você ter um relacionamento íntimo com Deus. E nessas horas, meu amigo, olha, eu vou jejuar. Eu vou jejuar, vou me quebrantar para realmente me aproximar mais de Deus, né? E mostrar que Deus é mais importante para mim do que essa situação, do que essas coisas, né? Então, o que o pastor Carlinhos ele colocou aqui, eu achei muito legal, que o jejum fala de humildade, você se humilhar, né? A pessoa que não jejua, que não quer jejuar, ela está se mostrando muitas vezes, de certa forma, autossuficiente, né? Talvez nem faça isso porque ela acha que né? Ou ela não entendeu ainda o que significado do jejum. Não reconheceu, né? Não percebeu ainda a coisa e entende que a vida cristã não precisa, né? Mas porque para jejuar, principalmente jejuar, oração também, mas principalmente para jejuar, você precisa se auto-humilhar, você precisa ser realmente humilde, porque o pastor Carlinhos falou assim, eu gosto de jejuar, né? Tenho prazer em jejuar, né? Eu vou dizer uma coisa assim,
eu tenho mais prazer em me relacionar com Deus, mas não de jejuar, né? Só que o jejum te leva mais próximo de Deus, porque eu gosto de comer, né? Eu gosto de comer. Jejum de engorda, né? Eu gosto de comer. Aí quando tem que jejuar, você fala assim, é só Jesus na causa, porque... É só por ele. Porque eu quero comer. Né? Jejum, para mim, realmente é se humilhar mesmo, né? Porque se você falar, você quer jejuar? Não quero. Não quero jejuar. Mas você precisa jejuar? Preciso. É bíblico. É bíblico e te leva mais próximo de Deus. Então agora é hora de jejuar, é hora de se quebrantar. O primeiro jejum que o pastor Marcos fez com a gente lá, ele disse assim, nós vamos sair para um jejum de 3 dias, né? E eu estava já ali na liderança ali e tal. Eu falei assim, vocês vão, mas eu não vou. Eu falei, não vou jejuar, não. Não, vamos jejuar. Eu falei, Marcos, eu não vou jejuar porque eu não me preparei para jejuar 3 dias. Se jejum arranca-toco aí, eu não vou, não. Né? Que o arranca-toco é sem comida e sem bebida. Eu falei, não vou. Só você me perdoa e tal. Eu falei, não, tá bom então. Tá legal. Aí eu não fui. No primeiro jejum eu não fui. Porque eu não me sentia apto para fazer um jejum de 3 dias, né? E eu não fui. Teve um jejum, pastor Valmir, que nós estávamos lá. Nós fomos lá para casa da casa Mais perto do microfone, pastor. Teve um jejum que nós fizemos, que nós fomos para casa da Yara, lá em Santos. Esse eu fui. Meu Deus do céu. Eu fui em vários. 3 dias. Meu Jesus amado. E quando chegou quase no último dia, a gente estava quase morrendo. Tinha escada, mesmo não conseguia. Doía as pernas, assim e tal. É que olha... esse jejum lá na Yara, foi o seguinte, esse jejum o Marcos resolveu fazer, porque a gente fazia jejum arranca-toco, né? Que era sem água e sem comida. Não tinha nada disso, 3 dias sem água e sem comida. E nesse ele falou assim, não, esse nós vamos fazer com suco. Só que aí nós temos com suco, suco de tangue, não sei se era tangue, sei que era suco de pozinho. Suco que é de fazia pozinho. 3 litros com um pacotinho. Suco de pozinho. Aí, tá bom, então melhor, né? Tomar um líquido aí. Aí tomei lá um suco de pozinho e tal. Aí quando chegou a tarde, começou a me dar dor de cabeça. Dor de cabeça, e aquilo não passava. Eu falei, não, mas vai passar. Vai passar. Aí eu deitei, fiquei deitado, e aquela dor de cabeça que foi aumentando, e eu não conseguia pisar. Aí eu falei para o pastor Marcos, assim, olha, eu vou entregar o jejum porque eu não estou aguentando de tanta dor de cabeça. E aí eu peguei o Fusquinha, né, Fusquinha amarelinho, aí saiu eu e a Nil também estava com muita dor de cabeça, eu falei, vamos achar um lugar para a gente comer alguma coisa, porque... também você não vai ficar jejuando, você está passando mal, né? E nós saímos, aí era fora de temporada, aí tudo que eu olhava assim, aqueles bar assim, aí você chegava assim, você via aquelas coisas de gordura, aquelas linguiças lá ali você olhava para aquilo assim, aquelas coisas gordurosas, eu falei, eu não vou comer isso porque eu vou ficar pior. Aí chegamos num determinado lugar que nós paramos assim, e tinha uma árvorezinha, era noite já, né? Uma árvorezinha me deu ânsia de vômito. Eu parei ali, né? Perdoa a expressão, irmãos, mas aí eu vomitei, né? Vamos dizer assim, eu joguei tudo para fora, comecei a jogar tudo que tinha no estômago para fora. E aí a Nil, não sei se é porque ela me viu também fazendo isso, ela acabou também da mesma forma. Mas o que é interessante que não deu 5 minutos, eu não tinha mais absolutamente nada. E eu pensei, então não vou entregar o jejum mais, né? Só que não vou tomar mais suco também. Libertação do suco aí, ó. Libertação do suco. Vou tomar apenas água natural. Aí passei tomando água natural e consegui fazer 3 dias de jejum e acabou sendo uma bênção também para a minha vida. É interessante, o pastor Valmir, que você falou que essa pessoa, John Parmer, falou que jejum é fome de Deus. E essa fome de Deus, ela é tão importante na nossa vida que vai mudar nós. Vai me mudar. Que quanto mais eu faço o jejum, esse jejum vai mudar a minha pessoa. Vai me levar a eu estar mais desejoso para com Deus. Vai estar mais assim, desejoso em fazer a sua obra.
em querer ver os resultados da obra de Deus crescer, avançar cada vez mais. Tá? Então, quanto mais eu faço jejum, ou nós fazemos jejum, nós vamos nos aproximar cada vez mais do Pai. Porque nós estamos sendo mudados, né? Sendo mudados por Ele. Normalmente, ou até por ignorância, às vezes, a gente jejua para tentar arrancar alguma coisa de Deus, né? Não, eu vou jejuar para conseguir isso, abrir uma porta de emprego, para isso, para aquilo. Mas, pelo menos nas minhas experiências e aquilo que a gente já tinha conversado aqui, o jejum praticamente só me mudou. Eu nem sei se realmente mudou a Deus, né? Mudou no sentido de recompensa. Mas foi bom para mim, porque me trouxe sensibilidade ao Espírito, me conectou, me levou a lugares que talvez eu não estaria em questão de sensibilidade sem o jejum. A mortificação do eu. Mas a gente pode pensar nisso que você falou, uma coisa assim bem interessante. Quando você está jejuando, né, vamos pensar que jejum é fome de Deus, né? Vamos pensar também que que alguém disse que jejum cristão nasce exatamente da saudade de Deus. Você se aproxima mais de Deus. Quando a gente se aproxima mais de Deus, automaticamente a gente passa também a cumprir os propósitos de Deus. Você passa a andar em obediência a Deus, né? Então, automaticamente, não é que você esteja buscando as bênçãos de Deus, mas a partir do momento que você se aproxima dele, Deus é como um pai, né? E a Bíblia diz que o pai dá o melhor para os seus filhos. Isso. Né? Então, quando você se aproxima dele, aí você vai para Deuteronômio e fala assim, ó, se você andar na minha presença, obedecendo os meus mandamentos, e se você começa a andar em jejum, você começa a obedecer a Deus. Né? Aí diz assim, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E não está falando bênção que você está pedindo. Está falando que essas bênçãos, ali é uma infinidade de bênçãos que virão sobre ti e te alcançarão. Então, a partir do momento que você se aproxima dele, tem comunhão com ele, tem intimidade com ele, você passa a obedecê-lo e você não percebe, mas as bênçãos vai te alcançando no seu caminho, por onde você vai andando. Né? Você vai caminhando, as bênçãos vão chegando sobre a sua vida. Então, eu acho que o jejum também tem esse lado, né? Porque ele mata aquilo que te atrapalha, que é a sua carne. Exatamente. É verdade. É a mortificação do eu, da carne. É verdade. E é essa coisa, você tem um filho. Se o seu filho anda com você, te obedece, né, tá junto com você, se tiver a oportunidade de abençoar o seu filho, você vai abençoar. Né? Você tem a oportunidade de dar alguma coisa para ele, você dá, né? Como bênção, né, para a vida dele. Porque é um prazer do pai ver o filho bem cuidado e ver o filho abençoado, né? Então é um prazer e Deus é o nosso paizão, né? Nosso pai, né? Uma coisa importante também, pastor, que o jejum também ele nos leva a ter o propósito. Vou dar aqui um exemplo aqui, o caso da rainha Esther. Quando houve aquela situação lá de Ramã queria exterminar todo o povo judeus. Ela chegou numa situação, tanto ela como Mordecai, que ela teve uma direção de Deus ali. Ó, avisa o povo. 3 dias. Houve uma situação. Até os animais. Houve um propósito ali. 3 dias sem beber e sem comer nada. Eu vou ficar aqui com as minhas servas, nós também vamos. E daqui 3 dias eu vou falar com o rei. Mas eu vou botar um foguinho aqui. Tá lá, beleza. Ela descobriu o propósito. Mas, na verdade, não é descobrir o propósito, já existia. Ó, vou tentar o raciocínio. Por quê? Porque o propósito já existia. A sensibilidade dela fez entender esse propósito. Por quê? Porque Mordecai falou o que para ela? Será que não foi para um tempo como este que você nasceu? Verdade. Então, quer dizer, o propósito já existia. Já existia, é verdade. Mas será que você não tinha que estar mais sensível para entender aquilo que Deus quer para nós? É isso mesmo. Com certeza. Aí você vê que eles jejuaram 3 dias e Deus abençoou. Então, e reverteu, né? Reverteu o quadro. Porque né? aquilo que era para ser a morte de Mordecai foi a exaltação, e o outro que morreu, que estava armando tudo, que foi o que morreu. Então, a importância do jejum é ter o seu propósito. Eu não posso jejuar por jejuar. É porque todo mundo está jejuando. Não. Jejum tem recompensa. Isso é fato. Então, você tem que ter um propósito para que você tenha essa recompensa. Isso é fato.
Então, olha a importância do jejum. Então, tem várias situações que nós estamos hoje passando que nós precisamos jejuar. Nós precisamos tirar um tempo para ouvir Deus, o que Deus vai nos falar, o que Ele vai nos direcionar em cada situação. Porque nós, muitas das vezes, nós não podemos ir na força do braço. Não, nenhuma vez. Mas muitas vezes a gente quer ir. Não, normalmente a gente vai, né? Não, Aí entra a falta de humildade que foi falado. Porque é a autossuficiência. Não, eu posso, eu vou fazer e pronto, acabou. Não busca a direção de Deus através do jejum e da oração. Você vê o rei Josafá, lá na 2ª Crônica, capítulo 20. Ele se viu cercado dos inimigos. O que ele fez? Ele se rendeu. Se rendeu. Senhor, ó, ele colocou toda a nação em jejum. Até os animais. Ele faz uma oração lá, Senhor, olha. Se o Senhor não agir, nós não sabemos como reagir diante desse exército aí. O jejum ele tem esse propósito. tem Eu creio assim, a questão do jejum de caso para caso. Uhum. Há pessoas que têm o costume de jejuar, como o pastor Carlinhos, tem o costume de jejuar. Ele jejua até sem ter um propósito, claro. Então, acho que o jejum é muito disso. Acho que Deus atende e vê como Deus vê o nosso coração. É uma busca de santificação, vê o propósito e tal, né? Porque se você só procura por Deus, só procura o jejum, só naquele momento do sufoco, que mais você está precisando? Peraí. Fez isso, fez aquilo, não deu nada certo. Então vamos orar e jejuar. Exatamente. Então, acho que cada caso é um caso. Sim, verdade. Caso. Sim. Então, você jejua. Eu acho que eu penso assim, se a gente ter aquele hábito de jejuar, quando a gente realmente se ver num sufoco, numa necessidade, vai ser muito fácil. Deus vai atender, porque até a gente antes, jejua. né? Até antes. Está com crédito. Exatamente. Eu penso assim, não sei se... Eu estava pensando aqui em Josafá, né? E outros textos da Bíblia também. Que o jejum, nós falamos aqui que tem a função de mostrar nossa humildade, né? Diante de Deus. Diante do Senhor. Isso. Por outro lado, quando a gente se humilha e se torna humilde, a gente também demonstra a confiança em Deus. Né? Porque ali na questão de Josafá, o que ele faz? Fala assim, olha, não há possibilidade de vencer esses caras, eu não tenho condição. Deus, eu não tenho condição. Mas o Senhor tem. O Senhor tem. Então ele está dizendo assim, olha, estou colocando a minha dependência e a minha confiança no Senhor. Porque eu sei que é o Senhor quem vai me dar a vitória. É o Senhor que vai me levar à conquista, não sou eu. Então estou jejuando para mostrar que essa é a minha confiança em Ti. Né? Por eles jejuaram, depois eles foram adorar a Deus, né? Foram adorar a Deus, colocou um exército de louvor e adoração à frente, né? E aí Deus fez a obra, quer dizer, mostrou que confia no Senhor e não em si mesmo. É o lado da humilhação, mas é o lado da confiança em Deus. Dependência. Dependência dele, confia no Senhor, né? Se a gente pegar um texto que não está falando de jejum, né? Mas Deuteronômio capítulo 8, quando ele fala assim, quando você conquistar isso, aquilo outro e tal, não digas o meu braço conquistou essas coisas, mas foi Deus quem te levou a isso, né? Então o jejum te leva a esse lado também, de você se auto-humilhar, reconhecendo a sua incapacidade para conquistar alguma coisa e que somente das mãos dele pode vir para você, e aí então aonde você recebe, a gente pode pensar como uma recompensa, né? Que nós lemos aqui em Mateus, né? Como uma recompensa, mas de fato é o pai abençoando o seu filho, porque o filho não pode conquistar o que ele achava que poderia conquistar, né? Uma coisa, esse pastor está falando que eu lembrei aqui, inclusive quando Josafá estava, o povo todo mundo estava orando, e veio uma palavra profética, quando ele estava em assembleia com o povo, veio uma palavra profética, falou para Josafá, não temas, esta batalha é minha. Deus está dizendo para o rei, seu povo, é minha batalha. Quer dizer, quando a gente se coloca em jejum, nessa dependência, nessa humildade, Deus assume aquilo que a gente está achando que é nosso, é dele.
ele vai fazer aquilo que ele sempre quis fazer, só que não Exatamente. podia fazer por causa da nossa autossuficiência. Exatamente isso. Exatamente isso. De certa forma, Jesus coloca um tempo para jejuar, não coloca? Quando os discípulos de João perguntam para Jesus, fala, a gente jejua, por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou, eles vão jejuar enquanto o noivo estiver com eles. Mas quando o noivo for retirado, então é mais uma prova de que nós temos que jejuar. Temos que jejuar. Por quê? Porque ainda entra a alta... E aí uma das provas que jejum é muito bom é que quando você jejua, tudo acontece para você largar o jejum. Até o diabo sabe que é bom porque ele vem atrapalhar o negócio. Não é mais ou menos Foi isso? assim que Jesus estava no deserto? Então, é porque era bom. Se diabo Jesus lá, estava jejuando lá. Se tu és Deus, transforma essas pedras em pão, né? Aí você vê Tá como- jejuando. Até o diabo reconhecia o poder do jejum. Aí você vê como é o importante o jejum, porque dá liberdade para Deus se manifestar e falar. Tanto aconteceu no Josafá, o pastor esse dia estava falando de Atos 13, né? Atos 13. Atos 13. O Espírito falou na igreja. Olha aí. Porque eles estavam em jejum e oração ali, ó. Então o Espírito falou. Então, quando nós estamos em jejum, pode ter certeza, nós vamos ouvir Deus falar. Porque, mais uma vez, tirou aquilo que está entre nós e Deus, que é a carne. Que é a cara, com certeza. A mortificação. Sai de lado, estou dependendo dele. Aí ele vai ter muito mais facilidade. Porque a sensibilidade é outra. Sensibilidade, é verdade. Quando a gente está numa situação meio difícil, meio complicada, ou não também, né? Mas assim, numa situação difícil, eu quero enfatizar isso agora, e você não vê solução, você não vê resposta, você não vê saída. Depois de tentar tudo. Pode até ser, porque o ser humano ele é assim, né? Ele é assim, não vou incomodar Deus, eu vou tentar aqui, né? Deve estar cansado, né? Deve estar dormindo igual os profetas de Baal. E por outro lado também, Deus nos deu capacidade para resolver muitas coisas, né? Deus ele nos deu inteligência, né? Nos deu uma infinidade de ferramentas para se resolver muitas coisas. Mas a gente sabe que há situações que você não pode resolver aquilo, você não tem condições, você não vai conseguir, né? E você vai fazer o quê? Você vai jejuar, né? E quando você jejua, Deus começa a te dar direções. Você está sensível à voz do Espírito, né? Da direção, da sabedoria, te dá força. Ele vai abrindo portas. Abaixando o volume do mundo, né? O volume da carne. Porque senão a gente pensa assim, não vou jejuar porque vou ficar pedindo para Deus, ou que nem a gente falou antes aqui, né? Será que Deus vai mudar para poder me abençoar? Não, eu acho que quando você jejua, Deus age, porque você se humilhou, você deixou Ele estar à frente agora, né? Então, você vai ter uma resposta. Às vezes pode ser uma resposta que você não queira, mas você vai ter uma resposta. Mas se é uma resposta solução de Deus, há um propósito nisso, Exatamente. há uma mudança nisso. É que a gente pode não gostar, não. Às vezes a gente... Vou jejuar para mudar o pastor Carlinhos. Ele está fazendo isso, mas na verdade quem tá sendo mudado sou eu, né? Como suportar o pastor Carlinhos? Entenda, Sim, como verdade. suportar, como amar, como cuidar. E Deus não está preocupado em mudar o outro, Deus está preocupado em mudar eu mesmo. Exatamente. O propósito de Deus sou eu. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Então, entra de novo a sensibilidade e entra de novo a carne de lado, né? O volume de tudo que se fala na mente, porque a mente é povoada por um monte de luta. Aí aquele propósito. E, mais uma vez, é fácil? Não é fácil. Então, jejuar é uma decisão, né? É uma escolha. É uma escolha. Ou Ou você vai para mais perto ou para mais longe. Até porque quando os discípulos lá voltaram, falou, os demônios não se submeteram. Ele falou, a demônio só sai por causa de jejum e oração. Sim. Não é? Situações também. Mas o jejum vai nos levar a dimensões que a gente não alcança de uma outra forma. E alcança através do jejum. O jejum ele vai dar mais sensibilidade, o jejum também vai trazer, de certa forma... vamos pensar assim, também traz uma unção maior na vida do cristão, né? Porque se há uma caça de demônios que não sai, a não ser através de jejum e oração, eu acho que te dá uma sensibilidade, te dá uma unção ali. Uma autoridade. Uma autoridade ali,
Né? E o demônio também vê, esse cara aqui tá bem perto de Deus aqui, o negócio aqui tá estreito pro meu lado, né? Então, eu acho que o jejum, ele traz muitas bênçãos para a nossa vida, né? Então, tem gente que não gosta de jejuar. Por exemplo, eu falo assim, eu não gosto de jejuar, é porque eu gosto de comer, né? Porque nós somos muitas vezes escravos dos nossos não, né? Porque só tem um, né? Nós somos escravos do nosso estômago, né? A própria palavra vai dizer isso, né? Acho que é em Coríntios, né? Porque a gente gosta de comer e temos muita facilidade para alimento hoje, né? E muita coisa boa, muita coisa gostosa. Se você começar a falar de comida, né? Você vai falar de uma infinidade de coisas, né? Vai esquecer o jejum rapidinho. Não, entendeu? Desvirtua. Então, agora, não gostar é uma coisa. Né? Eu penso muito nisso, né? Você não gostar de fazer determinada coisa não significa você não fazer aquilo. Tem muita coisa que a gente não gosta, mas a gente faz. Se você perguntar para a maioria das pessoas assim, você gosta de levantar às 5h30, 6 horas da manhã, pegar um ônibus, pegar um metrô e trabalhar e tal, você gosta de fazer isso? Ele vai dizer o quê? Muitos vão dizer, não gosto de fazer isso. Não gosto de fazer isso. Mas você faz. Porque aquilo te traz recompensas. Isso. Né? Depois. Eu vou perguntar para as pessoas, você gosta de jejuar? Não gosto. Pede desculpa porque as pessoas dizem assim, não posso jejuar. Eu passo mal. Né? Então não gosta. Mas isso quer dizer que ela não vai jejuar. Ela não vai fazer o jejum. É questão de maturidade, né? Lá atrás a gente sempre falava isso, né? Maturidade é fazer aquilo que se deve fazer e não aquilo que se quer fazer ou que gosta de fazer. Porque muita coisa a gente não gosta. Igual a frase que eu usei aqui. É bom jejuar? Não. É bom ter jejuado, porque já passou, você já venceu. Isso é bom, mas é necessário. Se eu quero alcançar dimensões que eu não alcanço na carnalidade, entendo, não estou falando no pecado, mas sem mortificar cada vez mais a carne, eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. E é morte do eu. A gente tinha o costume de fazer, esse ano a gente não fez, na verdade, né? De uns 3, 4 anos para cá, 2 vezes por ano fazer de 21 dias. Era difícil, cara, de 21, um primeiro semestre ou no segundo. Mas toda vez que fazia, surgiam situações que precisavam ser resolvidas. Deus mudava as situações. Mas a gente pensava de uma maneira, surgia de outra. Falei, glória a Deus por isso, que é Deus mostrar a sensibilidade, né? A gente às vezes está cego para algumas coisas, que é só o jejum que vai abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais. E muitos colocam o jejum como um impedimento por questão de saúde. Eu não posso jejuar porque eu tenho uma questão tal. Ora, há maneiras de se fazer o jejum. Você não consegue fazer o dia todo, mas se dedica a um período. Você não vai morrer por causa disso, né? Então, se dedicar, reservar realmente esse tempo para jejuar. Que seja meio período, que seja... Eu, por exemplo, teve uma época que eu jejuei 3 meses, foi seguido. Só fazia uma refeição no dia. E eu tinha problema de saúde, e tenho até hoje ainda. Mas eu fiz esse propósito com Deus, falei, eu vou cumprir isso aí. Rapaz, você abdicar de um café da manhã, que mais que eu gosto do café, aquilo para mim, nos primeiros dias... Pastor João já levanta já fazendo um cafezinho, né, pastor? Café. Me pegou no café. Peraí, agora complicou o negócio. Na Bíblia não está escrito negócio de café, não. Não, mas é aquilo. O pastor Valmir falou... O café pretinho, ninguém falou de café pretinho, esse negócio aí. O pastor Valmir... não? O pastor Valmir falou que gosta de comer. Não tem caloria café preto. Não põe açúcar, mas tem que ter cafézinho. Viu, Marlon? O pastor Valmir falou que gosta de comer. Eu gosto de café. Eu também, eu gosto de café. Mas é interessante que esse negócio de gostar de comer... eu não sei quando começou isso na minha vida, que aumentou isso. Será que quando nasceu? Não foi. Não foi. Porque não é gordo, se você... Você vê, hoje eu tô mais gordinho, né? Tá gordinho? Porque Simples. se você
olhar até uns, sei lá, uns 38 anos de idade. Eu me casei com 32 anos, eu pesava 62 quilos. E casado, eu chegava em casa às vezes e eu falava para eles, não vou comer não, eu tô com preguiça de comer. Olha só, Outro pecado, outro pecado aqui. Pecado. Eu não tenho nenhuma preguiça de comer mais, entendeu? Eu chego, se eu tô com fome, a primeira coisa que eu faço é ir na geladeira, ir lá nas panelas ou fazer alguma coisa. Eu nem pergunto se alguém vai fazer ou não, eu mesmo já vou fazendo. Olha Né? só, olha. Então não tenho mais esse tipo de preguiça. Né? Então, gostar de comer é bom. Agora só tem que matar a carne, né? Matar a carne. Mas o jejum, assim, sabe, é que a gente não atenta muito para isso. Senão na verdade, a gente acaba filosofando. Muito, jejum traz bênção, jejum não traz, jejum muda o coração de Deus, jejum não muda, traz recompensa, não traz recompensa, é para se aproximar de Deus, não é para se aproximar de Deus. O fato que eu penso muito é que o jejum transforma. O jejum Fato. liberta. Fato. O jejum traz vida. O jejum remove muitas situações, né? E todo cristão precisa jejuar, né? E de fato, quando a gente não jejua, é orgulho. E eu estava falando tipo assim, eu estou precisando ser mais humilde, né? Eu preciso me humilhar mais, entrar mais em jejum, né? Entrar em jejum de fato, né? Senão você fica naquela coisa assim, não, estou com fome. Você nem pensa, né? Não vou jejuar não porque eu vou passar mal. Eu tenho assim uma questão comigo assim, quando eu fico um determinado tempo sem comer, acontece comigo mesmo, às vezes eu fico meio amarelo, fico mal-humorado. meio amarelo, me tremeu um pouquinho, mas eu também entendo que aquilo ali é um momento. Se eu passar dessa fase, né, já vou para outra fase. Já consigo já aquela vencer. parte da glicemia que baixa e começa a mexer no físico, né? Exatamente. Eu já saí de reuniões assim, falei assim, gente, vocês me dão licença porque eu estou passando mal. Aí eu tenho que ir lá pegar alguma coisa para eu comer. Tal. Né? Não tenho diabetes, não tenho nada, não tenho problema assim, graças a Deus, de nada, né? Mas me dá, às vezes, essa situação. Mas eu creio que dá para se passar por isso, assim. Olha, pastor, eu vejo que a razão mais forte que nos leva a jejuar é porque Jesus jejuou. Se ele quer, ele jejuou, quem sou eu para não jejuar? 40 dias. Então, se ele quer, ele jejuou. Falou para a gente colocar em prática aquilo que quem ele sou ensinou. eu? Quem é o pastor Carlinhos para dizer, não precisa jejuar? Não, eu tenho que jejuar, porque Jesus jejuou. Com certeza. E começou o ministério jejuando. Jejuando. Não fez nada antes. Claro. Então, E foi tentado, hein? E foi tentado, hein? Com o Didi Agora, na imagina a cabeça gente, né? lá, ó. então Imagina a gente, né? Então as nossas justificativas para não jejuar, tá fora. Mas a justificativa para não jejuar é somente o convencimento humano. Eu me convencendo que eu não posso jejuar. Na verdade, eu não quero jejuar, porque é bom comer. Eu me lembro de um Será que jejum. não dá para dar um jeitinho de outro jeito, assim, comendo? Eu me lembro de um jejum de 3 dias, que foram algumas. Acho que não sei se era jovem ou adolescente, assim, que estiveram com a gente nesse jejum na chácara. E elas falaram assim: não, nós vamos entregar o jejum à tarde, né? Não vamos fazer direto. À tarde a gente entrega, e lá tinha um restaurante. E falei: não tem problema não, eu acompanho, né, vocês lá no restaurante. Interessante, eu fui lá, acompanhei, 1 dia, 2 dias, acompanhei no restaurante. Normal, elas comendo ali, eu ali junto delas, sem nenhum tipo de problema, assim, entendeu? Que já tinha também um hábito maior já de estar jejuando, né? Nessa época tinha um hábito maior. Então não tive nenhum problema. Tinha outras pessoas que diziam: não vou lá não, porque se você estiver comendo perto de mim, aí eu não vou aguentar, né? Eu falei: não, deixa que eu vou lá, sem problema nenhum. Teve um jejum que eu fiz aqui, eu não vou falar... Não, posso falar sim, porque não tem problema, né? Eu tava o Xande, tava, né, outro pessoalzinho comigo. O jejum foi na chácara da Roseli. Nós vamos fazer um jejum de 3 dias lá. E eu tava de boa, né? Jejuando e orando e lá passando normal, né? Já tinha um hábito maior.
Mas eu olhava para o Xande assim, rapaz, dava dó. Eu não podia falar para ele entregar, é coisa dele, ele entrega se ele quiser, né? Mas dava dó, rapaz. Ele deitava assim no sofá e ficava, meu Deus, né? Sofrendo. Um sofrimento, né? Sofrimento terrível, assim, né? Porque não é fácil, né? Se você não tem um hábito, não é fácil. E logo de cara 3 dias. Eu vi um pastor falando, eu sei que eu estou falando demais aqui, mas eu vi um pastor falando o seguinte, que ele ministrou sobre jejum, a importância do jejum, e teve ali um advogado que ele disse assim, eu vou jejuar. Eu nunca jejuei, eu vou jejuar. E ele então tirou o dia para jejuar. Quando chegou a tarde, ele falou assim, gente, esse dia foi um dia dos infernos da minha vida. Ou dia terrível, né? Um dia horroroso, horroroso. Aí eu vendo aquelas comidas, aquela coisa, e o estômago querendo comer, e aquele negócio. Aí ele falou assim, estômago, você me fez sofrer hoje. Então amanhã eu vou te fazer sofrer de novo. Vai sofrer de novo amanhã, porque eu vou jejuar de novo. Né? Então ele criou, ele tomou uma posição, né? Ele falou assim, foi um dia dos infernos, mas eu vou fazer de novo. Ele fez de novo. E é interessante que quando você faz jejum longo, guarda uma coisa, o primeiro dia normalmente é o dia mais difícil que tem. Segundo dia já fica mais tranquilo. Terceiro dia mais difícil, tranquilo ainda, né? Você parece que você nem está jejuando, porque você já fez o jejum mais longo. Mas o primeiro dia, pensa numa coisa difícil, uma batalha. Gente, mas era muita bênção, né? Muita bênção jejuar e muita vitória. Se a gente for pensar lá na Adonai, na Adonai a gente via, assim, demônios, pessoas caindo assim, o tempo todo, gente caindo endemoniada, sendo liberta, Deus, transformada, direto. Será que não está caindo mais porque falta jejum? Falta consagração, de fato, de todo um povo de Deus. Né? As coisas estão ficando muito natural. Né? O pecado está se tornando normal, né? Eu me lembro aqui mesmo na igreja, eu atendendo pessoas assim, e eu estar conversando com ela assim, ela fica endemoniada na minha frente, assim, conversando. Ela fica endemoniada. Você já percebe que o demônio tomou a pessoa. Entendeu? Eu me lembro de estar pregando, começar a falar da volta de Jesus, a pessoa sair do lugar e vir dizendo assim, nem tinha falado ainda da volta de Jesus, eu estava começando a pregar, a pessoa fala assim, e os que ficarem, e os que ficarem? Eu nem tinha falado nada disso, nem tinha entrado em nada disso. Lendo o texto e começando a pessoa levantar e vir andando, e os que ficarem, e os que ficarem? Né? Então, assim, um tempo de consagração, um tempo de busca traz transformação, traz vitória. Né? Pessoas ficarem endemoniadas lá, eu lembro que a Nil falar para a pessoa assim, olha, está repreendido, está amarrado no nome de Jesus, a pessoa ficar sentada lá e não abrir mais a boca ali, e depois ter que lembrar de desamarrar ele no final. Né? Autoridade, Quanto tempo a gente, eu não lembro, pastor, talvez o senhor lembre, mas quanto tempo a gente jejuou toda quinta-feira aqui? Muitos anos. Não lembro. Muitos anos. Todo dia de célula de quinta, nós tínhamos como dizer, toda quinta-feira um jejum. E é um dos focos também para a gente voltar para esse ano de 2022. Amém, pastor, é um dia de célula, é um dia de consagração e jejum. Não sei o tempo, né? Se é o dia inteiro, se é um período de meio-dia, mas se é aquele dia, nós estamos focados. Ou pode ser um dia antes, mas o ideal é ser no dia, né? Não levantar como... hoje tem célula. Hoje é o dia de jejum. Levantar. Hoje tem célula. Vou me preparar, começar agora, me consagrando, me separando, sensibilidade. Quantas vezes na célula aqui, as pessoas entravam na célula, mas entrava caindo endemoniada. Quantas vezes já aconteceu aqui, do lado da biqueira aqui? Já aconteceu muitas vezes. Porque as pessoas estão jejuando, estão orando, estão se consagrando. E Deus começa a trazer as pessoas também. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, quando você está jejuando, o Espírito Santo está agindo através da sua vida. Não é para eu ter mais poder, é para eu ser o canal desse poder. Né? Exatamente. As pessoas são transformadas. E a Bíblia diz que os anjos, eles são anjos ministradores que ministram a nosso favor. A gente não entende muito assim
como é que o anjo está agindo, né? Como é que ele está fazendo? Mas os anjos estão trabalhando a nosso favor, né? A gente vê quando Daniel estava jejuando e orando, o que estava acontecendo? Uma batalha espiritual, né? Uma batalha espiritual no céu. Havia uma guerra ali, né? Entre os anjos ali, né? Para que Daniel recebesse uma resposta. Ainda bem que a gente não vê anjo. de certo. Porque se fosse, eu acho que se a gente vivesse anjo, a gente ia idolatrar anjo e não o próprio Deus. Mas eles estão ali para É. trabalhar a nosso favor. É isso. Né? Então, se você está se consagrando, se humilhando na presença de Deus e depositando a sua confiança no Senhor, o que Deus faz? Ele envia seus anjos para nos ajudar, a nosso favor. Né? Às vezes essa palavra até para quem nunca jejuou, porque nós temos na igreja pessoas que nunca jejuou. Ou nem sabe como jejuar, de certa não forma, sabe novos, como jejuar, né? E aí você traz uma palavra desse tipo, ensinando ele como jejuar, ele mesmo vai perceber que quando ele estiver ouvindo a palavra, a ministração da palavra vai ser diferente a palavra entrando no coração dele. Porque ele está se consagrando diante de Deus, ele está ligado, conectado com Deus diretamente. O jejum traz essa bênção para a nossa vida. É que você está numa luta de pecado. Vai para o jejum. Você se aproxima de Deus. Aí você tem prazer em Deus mais do que naquela situação, né? Eu lembro de jejum também, era novo convertido. Quando caiu o muro de Berlim. 89, né? 88 ou 89? Foi 89. 89. Eu era novo convertido. O pastor Edson Queiroz, ele sempre fala assim, vamos jejuar para a queda do muro de Berlim. Então a gente jejuava para a queda do muro de Berlim. Olha que interessante, né? Quando o muro de Berlim caiu, você tem um testemunho. A gente estava jejuando e orando por isso, para que essas coisas acontecessem, né? Então, é uma grande bênção. Se você fala assim, vamos desafiar a igreja para jejuar por tal situação. Deus, ele vê que você está confiando que ele vai fazer alguma coisa e as coisas acontecem, né? Então, na família, na célula, na questão pessoal, se humilhar na presença de Deus traz resposta. Vitória, bênçãos, né? E a gente vê na Bíblia, né, pastor? O próprio Jonas, né? Jonas se rebelou, foi engolido pelo peixe. Aí volta lá na cidade depois. Aí conclama a cidade, o rei, para que conclamasse o povo, chamasse o povo a um jejum. Gente, imagina o povo entender o propósito que tinham que jejuar para alguma coisa acontecer, para que Deus não destruísse. E esse povo era carnal? Imagina. Mas o que eu acho interessante é que tudo entrou no coração, até os animais. Entrou no coração. Entrou no coração, gente. E transformou a história de uma cidade que estava condenada. Exatamente. Olha o propósito, né, de um jejum na nossa vida. Nos dias de hoje é diferente? Não. Claro que não. A partir de 2006, Deus levantou o pastor Edson nessa linha de fazer 40 dias de jejum. Aquelas cada ano os livros que ele escrevia, né? Isso. E um dos propósitos que nós estávamos orando, é que Deus manifestasse todo tipo de corrupção que estava escondido no Brasil. Isso foi verdade, eu acompanhei isso. Aí levantou o quê? Como é que chama o ministério que levantou aí? Foi o Lava Jato. Depois levantou o Lava Jato. Aí que levantou o Lava Jato. Primeiro livrinho verde, não era verde o livrinho? Verde. Foi pelo Brasil. Eu lembro, a gente fez aqui também. Olha, no jejum que nós fazíamos dos 40 dias, tinha mais de 1 milhão de igrejas envolvidas, tanto no Brasil como fora do Brasil, orando pela nossa nação. E o que nós estamos vendo hoje? Resultado dos 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Então você vê a importância do jejum. O jejum realmente, quando a gente faz o jejum e depende de Deus, a ação de Deus, toda aquela fortaleza maligna cai por terra. Imagina só, o jejum pessoal, o jejum de uma igreja, o jejum de uma cidade, o jejum de um país. Muda a história. Muda história. Muda tremendamente. E um livro que, inclusive,
o pastor Luciano Subirá, ele aconselha aquele livro da pastora Valnice Milhones. O Jejum e a Redenção. A redenção da nação, né? Da nação. Um livro assim extraordinário, muito bom para quem quer aprender a jejuar, como jejuar. Esse livro é muito bom. Ele orienta, ela assim traz assim grandes orientações, até conselhos médicos, como fazer o jejum. Muito bom esse livro. Questão de jejum. Acho que todos aqueles livros lá da Valnice, que são os livros Oração, Orando a Palavra. Na palavra. Né? Tem um livro sobre intercessão e o de Jejum e a Redenção da Nação. E tem acho que mais um ou dois livros. São muito importantes, assim, a gente lê sobre isso, né? Porque te motiva, né? O apóstolo Paulo também, ele fala o seguinte, né? Quando ele começa a falar assim, ó, eu tô meio maluco, né? Agora eu vou falar meio da loucura agora, né? Será que vocês acham que são alguma coisa? Eu vou falar algumas coisas minhas agora. Ali ele fala uma coisa assim, fome e sede, e depois ele fala em jejuns muitas vezes. Então acho que aqui é uma separação. Houve momentos que ele passou por muita fome, muita sede, né? Muita dificuldade, mas quando ele fala jejuns ali, provavelmente seja jejum mesmo. Ele falou assim, eu fiz muitos jejuns. Jesus, muitas vezes, ele quis dizer assim, muito mais do que esses que estão achando que são alguma coisa, né? Então, fiz muitos jejuns. Então, isso é uma coisa já dele, né? De jejuar e buscar a presença de Deus. Então, se esses homens fizeram jejuns, né? Wesley, John Knox, o que mais aí? Moody, Charles Finney. Então, essa galera toda jejuou. Os grandes homens de Deus aqui da Bíblia jejuaram, né? Os profetas, apóstolos. Se jejuaram, nós não somos melhores do que eles. Verdade. Né? Se queremos ter uma vida cristã vitoriosa, precisamos jejuar. E quando eu falo em vida cristã vitoriosa, não estou falando de bens materiais, nada disso não. É a vida cristã vitoriosa, vida de testemunho, vida onde as pessoas possam dizer assim, ó, esse cara é crente. Essa pessoa tem compromisso com Deus. Né? Ele precisa ter uma vida na palavra, uma vida na oração e de jejum. A gente não pode excluir nenhum dos três, né? E adoração também, claro, né? Mas não dá para excluir, porque se você está orando, se você está jejuando, né? Se você está na palavra, você vai ter uma vida de adoração a Deus. E você vai ter uma vida de testemunho para com as pessoas. Né? Então, acho que isso é vitória. Cara. Jejum é vitória. Jejum é vitória. A gente está saindo de uma pandemia. As pessoas muito se afastaram dos caminhos do Senhor. Né? Muitos se distanciaram. Muitos perderam o prazer de estar na igreja. O prazer de estar numa célula. Gente, que coisa gostosa é uma célula. Né? Eu gosto de liderar célula. Só parei de liderar por causa da administração e da igreja como um todo. Mas minha vontade é voltar já a dirigir uma célula aí o ano que vem. Né? Porque liderar célula é uma coisa gostosa, cara. É uma coisa assim... Eu gosto também. Você reúne a galera, bate papo e conversa, vê pessoas se convertendo, pessoas crescendo espiritualmente, né? Ganhando vidas, ganhando almas para Jesus. Gente... É uma coisa tremenda, é um momento da comunhão, né? Uma coisa tão gostosa, é uma célula. Então a gente está saindo da pandemia, um momento de orar, de jejuar para trazer essas pessoas de volta. Trazer de volta, trazer essa comunhão gostosa, né? E ó, não dá na força do braço, do convite, de chamar, de falar, vamos orar e jejuar. Vamos levar as pessoas para a igreja. As pessoas do mundo, elas vão para os teatros, elas vão para os campos de futebol, não estão nem aí, né? Eles vão para o campo, vão para lá. Aí eu vi muitas vezes no Twitter as pessoas dizendo assim, que saudade do boteco, né? Que saudade de juntar a galera lá no boteco, no barzinho, e de para um lugar assim assado. Saudade do teatro, né? Que voltou agora, teatro. Eu vi ontem. Mas eu não vi as pessoas escrevendo... Saudade dos shows musicais aí. Não vi as pessoas escrevendo assim, ai, que saudade de estar naquele cultão, adorando, glorificando, exaltação a Deus. Às vezes podia aparecer um ou outro, entendeu? Então nós precisamos começar a colocar isso. Ai, que saudade do louvor, saudade da célula, saudade da adoração, do ajuntamento dos crentes, né? É que normalmente na igreja você vai para dar.
levar uma adoração, prestar culto. Nos outros você só vai para receber, o que não é igreja. Então, mais uma vez, entra o egoísmo, o antropocentrismo, não é o eu. Lá eu vou num teatro, eu vou num show, vou nisso, vou naquilo, porque eu não quero pensar em nada, eu quero receber. Mas é que as pessoas não entenderam, ou, quer dizer, ou muita gente não entendeu, que você nunca vai dar mais para Deus do que Deus pode te dar. Né? Quando as pessoas entenderem se eu vou lá para cultuar, para dar a minha adoração a Deus, é porque eu estou apaixonado por Deus, porque eu amo a Deus, e por mais que eu dê a Deus, Ele vai me dar muito mais. Nós nunca conseguiremos dar mais a Deus do que Deus tem para dar para cada um de nós. Então, essa consciência que nós precisamos ter, né? Verdade. Né? Essa consciência que muitas vezes o cristão ele não tem essa consciência. Não estou dizendo todos, né? Mas muitos não têm. Mas quando a gente tem essa consciência, olha, eu estou na célula e na célula eu vou para dar, mas eu sou uma parte. Estou dando alguma coisa, mas estou recebendo 1, 2, 3 aqui. Se eu tiver 10, eu estou dando uma parte, estou recebendo 1, 2, 3, 4, 5, recebendo 9 de volta para mim. Né? E fora o que Deus ainda pode acrescentar em cima de tudo isso. Se melhor é dar do que receber. Exatamente. Eu nunca posso dar mais do que Deus tem para dar para mim. E a gente cresce mais dando. Com certeza. Então quando eu falo assim, eu vou abençoando. para o culto, você pode saber que você está indo para receber, porque você vai dar a sua adoração, mas o que você vai receber não tem Não tem preço. Não tem preço. Não tem como imaginar e como você contar isso. Irmãos, a gente pode falar aqui, né, de jejum aqui ainda há bastante tempo, né? Mas só vamos enfatizar uma coisa aqui para a gente ir para os nossos... Considerações finais. Nosso finalmente. Considerações finais. Só lembrando assim, que nós vamos trazer esse jejum, né? A minha ideia aqui é que seja o jejum aqui do dia 25 ao dia 15 de dezembro. Poxa, tempo de festa, vamos fazer um jejum. A minha ideia é até às 4 da tarde, né? Você faz até às 16 horas. Porém, é um jejum que você pode fazer do seu jeitão, tá? Eu não vou estipular absolutamente nada. Você vai buscar de Deus como fazer o seu jejum, tá? Você quer fazer do Daniel só legumes, não quer fazer de legumes, você faz de uma outra forma. Faz o que você quiser de jejum. Então, a gente vai poder falar um pouquinho mais, que agora está no finalzinho aqui, falar um pouquinho mais a respeito, mas faça o seu jejum. Diante de Deus, a ideia é você se humilhar em alguma coisa, né? E colocar sua confiança e adoração ao nosso Deus. O poder da Igreja Unida, né, pastor? E eu vou colocar assim alguns motivos depois, né? Amém. Até conversou aqui outro dia. Joia. Vamos conversar assim, ó. Primeira semana vamos trabalhar esse motivo, segunda semana aquele Joia, motivo, bom. Terceira semana a gente pode colocar um outro motivo para a gente trabalhar por etapas aí, Isso, né, legal. para Deus estar nos abençoando e também, né, podemos ser bênção na vida de muita gente aí, amém? Amém. Pastor Marlon, gente, nós vamos ter que encerrar mesmo, né? Pastor Uma pena, Marlon, o Carlinhos, o Pastor João quiser A fazer... sensibilidade de que o jejum nos leva, a gente tem um grande exemplo na Bíblia lá, do processo do crescimento em ser usado por Deus, né? Pedro, um dia ele estava afogando pela incredulidade e outro dia a sua sombra estava curando. Então, quer dizer, é um caminho, né, de sensibilidade, de busca, de matar o ego, né, o eu, negue-se a si mesmo. Então, o jejum vai nos levar para esse caminho. E quando todo mundo, igual a gente falou, quando todo mundo, como igreja, como pessoa, você buscar, jejuar, orar, automaticamente a sua casa, a sua igreja, o seu país será transformado. Amém. Amém. Eu digo para aquele que nunca jejuou, experimente, mas não para dizer assim, eu vou ver como é que é isso. Faça diante de Deus, se consagre. Você vai perceber a diferença. Se você não fez ainda, faça. Faça do teu jeito, como diz o pastor Valmir, mas faça. E você verá, você vai dar um testemunho. Pode Amém. ter certeza que você vai ter um testemunho maravilhoso quando você praticar o jejum. Amém. Bom, a minha palavra para encerrar nesse momento tão gostoso aqui, eu quero dizer para vocês todos
que a razão que me leva a jejuar é porque Jesus jejuou. Sim. Eu creio que, como Jesus ele é o nosso exemplo, então se ele fez, por que eu não vou fazer? Então eu posso dizer para vocês, quando você começar a praticar, você vai ver que bênção vai ser na sua vida, na sua família, no seu ministério. Glória a Deus. O céu vai tremer. Com certeza. Amém. As bênçãos serão derramadas em nome de Jesus. Amém. Amém? E a Glória a Deus. atmosfera Glória a do Deus. culto vai ser outra. Oh, glória. Aleluia. Vai ser outra. Amém. Estamos no ano de jejum, então eu quero encerrar com oração também, né? Amém. Amém? Glória a Deus. A gente vai mandar um esboço para a edificação da célula a respeito do jejum, tá? Então, fique bem tranquilo, você vai receber um esboço aí na sua mão para você discutir a respeito do jejum lá, tá bom? Pai querido, eu quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, por um tempo tão precioso aqui Verdade. na tua Pai. presença. Sim, Pai, que nós possamos realmente, Senhor amado, nos quebrantar na tua presença, nos humilhar diante de ti e depositar toda a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a jejuar. Sim, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na Amém. paz. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Estamos juntos.